Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 7, que está falando sobre amor mediante a lei. E vamos ler hoje o subtítulo que fala sobre o amor de Deus através da lei, e diz o seguinte: Por que foram dadas coleções específicas das leis do Velho Testamento? Ao determinar as razões, descobrimos a mão de um Deus amoroso e benevolente. Existem 4 coleções básicas de leis no Velho Testamento. 1. Êxodo 20 ao 40. 2. Levítico. 3. Números de 1 a 10. E 4. Deuteronômio. 1. Êxodo de 20 a 40. A aliança contendo os 10 mandamentos em Êxodo 20, é seguida de diversas regras específicas para a vida na terra. O restante das leis em Êxodo pertence à construção e utensílios do tabernáculo. Na primeira seção, capítulo 20 e 21, fica claro que a base para a lei é a ação cheia de amor por parte de Deus. O povo de Javé é solicitado a comportar-se de uma certa maneira em vista do modo como Javé se portou. Em outras palavras, tal Deus, tal povo. Assim sendo, a lei são dadas para que os filhos de Deus possam ser como ele e gozar de seu amor familiar. O sábado de descanso deve ser observado porque Deus também descansou, está lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Israel deve tratar bem os estrangeiros, porque quando eles eram estrangeiros no Egito, Deus os tratou com amor. Abre aspas, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros foste na terra do Egito, fecha aspas. Está lá em Êxodo 22, 21. Em virtude de Deus ter procurado o bem-estar do seu povo, eles também devem procurar o bem-estar de outros. Está lá em Êxodo 22, 22 a 31. As expectativas de Deus no Novo Testamento são quase as mesmas, exceto que têm como base os atos de Cristo. Abre aspas, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Abre aspas, fecha aspas. Está lá em Colossenses 3,13. Abre aspas, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos aflingeis, desmaiando em vossas almas. Fecha aspas, está lá em Hebreus 12, 3. Javé deu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, a fim de que pudesse habitar entre seu povo. Que maior bênção poderia receber do que a habitação em nosso meio de Deus Criador do céu e da terra? Abre aspas, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, fecha aspas. Êxodo 25, 8. Veja também o 25, de 21 a 22, declarando que Deus apresentará por cima do propiciatório. Fecha parênteses. Quando o tabernáculo foi completado, abre aspas, a nuvem cobriu a tenda da consagração, da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, fecha aspas. Está lá em Êxodo 40, 34. Deus deu regras ao povo para que pudesse habitar em seu meio, devido à sua bondade. Se um presidente decidisse construir uma casa de verão num lugar específico, a comunidade receberia uma série de regras ligadas à segurança e privacidade da família do presidente. O povo, porém,
não consideraria, provavelmente, as regras opressivas, pois julgaria uma honra que o presidente passasse as férias em sua cidade. O povo de Deus da antiguidade recebeu da mesma forma a regra para o tabernáculo, como como refletindo o interesse benévolo do Senhor. Essas foram essas foram dadas para que ele pudesse habitar em seu meio. Os cristãos receberam também regras associadas à presença de Cristo. Abre aspas, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Fecha aspas, está lá em Mateus 18, 20. A reunião deve ser em seu nome e segundo suas instruções. Segundo, Levítico. As leis em Levítico são relacionadas basicamente com o tabernáculo, os sacrifícios, os sacerdotes, as leis de jejum e festas. Porque Deus deu todas essas leis? Algumas vezes as pessoas leem os regulamentos sobre a boa alimentação e as justificam como base na moderna nutrição, moléstias e higiene. Mas o livro de Levíticos tem suas próprias razões. Abre aspas. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Fecha aspas. Está lá em Levíticos 19, 1 e 2. Deus quer que o seu povo seja santo, a fim de poder entrar em comunhão íntima com ele. Abre aspas. Ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Fecha aspas. Está lá em Levítico 20, versículo 26. As regras para o sacrifício capacitam o povo de Deus a ser santo porque promove o perdão de pecados. Abre aspas. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Fecha aspas. Está lá em Levítico 6, 27. Abre aspas. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Fecha aspas. Está lá em Levítico 4, 26. Os regulamentos sobre os alimentos impedem o homem de comer o que é estranho à natureza de Deus. As criaturas proibidas eram basicamente as que comiam corpos em decomposição, tais como os corvos e lampreias. Deus é o Deus vivo. A morte é oposta à sua natureza. Por essa razão, quem quer que tocasse um cadáver tinha de submeter-se a uma cerimônia de purificação, conforme está lá em Levítico 21, versículo de 1 a 6 e Levítico 11, 44. As leis em Levítico não eram regras arbitrárias. A lei provia regras, a fim de que os israelitas pudessem ter comunhão com Deus Santo. Alguns dizem que a bênção do Velho Testamento são físicas, enquanto a do Novo são espirituais. Existe uma base de verdade nessa generalização. Desde que Abraão tornou-se rico e Pedro não. Mas o que é indicado por bênçãos espirituais, se não comunhão íntima com Deus? O Senhor deu as regras contidas em Levíticos em vista do seu amor, para que o povo pudesse andar diariamente com ele. Segundo as Escrituras, as leis de Deus jamais são arbitrárias e inexplicáveis. O batismo, por exemplo, possui um belíssimo significado. Ele mostra nossa dedicação a Deus, que morreu e foi ressuscitado. Está lá em Romanos 6, de 1 a 12. E que fomos purificados a fim de sermos aceitos por um Deus santo. Está lá em Tito 3, 5 e 6. Abre aspas. Portanto, sede vós
perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Fecha aspas. Está lá em Mateus 5,48. Ponto 3. Números de 1 a 10. A primeira seção de números dá instrução para marchar e para o cargo dos levitas. As regras são importantíssimas, porque o bem-estar e as vitórias do povo de Deus dependem da presença do tabernáculo e dos levitas. Com a presença de ambos, o povo não comete pecados e não incorre assim na ira de Deus. Abre aspas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Fecha aspas. Está lá em número 1, 53 e 8, 19. As regras para os levitas tinham como objetivo o bem-estar do povo. O povo de Deus agrada-se, portanto, das leis divinas, porque Deus é bom e suas leis o beneficiam. As pessoas que guardam os caminhos de Deus sempre favorecem os que rodeiam. Abre aspas. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Fecha aspas. Está lá em 1 Coríntios 7, 14. Ponto 4. Deuteronômio. Aprendemos em Deuteronômio que Deus deu a lei para que o homem soubesse o que deveria fazer na terra que ele lhe dera. Quando o homem faz o que é certo, Deus irá repelir o inimigo e suprir chuva para as colheitas. Está lá em Deuteronômio 7, de 12 a 16, 6, de 20 a 24, 11, de 8 a 17. As leis são para o bem do homem. Abre aspas. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Fecha aspas. Está lá em Deuteronômio 6, 24. Em Deuteronômio 6:3 diz o seguinte, abre aspas, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliqueis na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Fecha aspas. Em contraste, se os israelitas não fossem fiéis à lei, eles perderão tudo o que receberam. Está lá em Deuteronômio 8, 19 e 20. A falha em cumprir a lei resultará em colheitas reduzidas. Está lá Deuteronômio 28, 15 a 19. Doenças e pestes, está lá em 28, 25 a 27. E outros males, está lá em 28, de 28 a 35. Deus deu a sua lei por causa do seu amor. Sem ele, o seu povo permanecerá em lugar de gozar da vida prometida na sua terra. Mesmo no Novo Testamento, as regras de lei capacitam o homem a viver melhor e por mais tempo. Está lá em Efésios 6, de 1 a 4. O outro subtítulo, Lei para as outras nações. As outras nações achavam-se também sujeitas às leis de Deus, embora não recebessem a lei por meio de revelação especial, como aconteceu com Israel quando Javé falou no Sinai. Muitos dos profetas condenaram as outras nações, mostrando que Deus as mantinha sujeitas às suas ordens. As bases em que essas nações deveriam prestar contas nem sempre eram óbvias. Na literatura sapiencial, todos os homens eram responsáveis diante de Deus, porque ele impregnou a própria natureza com a sua vontade. Eles podiam então determinar a vontade dele
observando e aprendendo da natureza. Está lá em Provérbios 8, de 22 a 36. É possível que Amós tenha tido em mente essas regras implantadas na natureza quando condenou as nações. Ele acusou Damasco por causa de sua maldade desumana na guerra. Está lá em Amós 1,3. Gaza por vender os cativos como escravos. Está lá em Amós 1,6. Tiro por vender seus irmãos como escravo. Está lá em Amós 1,9. Edom por técnicas guerreiras cruéis. Está lá em Amós 1,11. Os amonitas por matarem mulheres grávidas. Está lá em Amós 1,13. E os Moabitas por queimarem os ossos do rei de Edom. Está lá, Amós 2:1. Como as nações sabiam que estavam errando, Amós aparentemente cria que certos direitos deveriam ser universalmente reconhecidos, de modo semelhante ao proposto na Lei dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Não fica porém, claro, se Amós tinha em mente uma lei natural da natureza ou uma lei interior da consciência. Não obstante, caso fossem seguidas, essas regras iriam melhorar a qualidade de vida do homem. Os cristãos vivem segundo regras originadas em Jesus Cristo. Jesus Cristo. As regras são especificamente para pessoas que entregaram sua vida a Ele, mas outros estão igualmente sujeitos às regras de Deus. Abre aspas. Os de fora, porém, Deus os julga. Fecha aspas. Está lá em 1 Coríntios 5,13. Assim sendo, nosso propósito básico deve ser levar pessoas a Cristo e encorajá-las a viver segundo as suas regras. Está lá em 1 Coríntios 5:12. Devemos também ensinar as pessoas que rejeitarem o Senhor, que terão de dar contas a Ele. Está lá em Salmos 19, 7 a 8. Abre aspas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Fecha aspas. Até tem um corinho, né, com essa música aqui, com esse cântico, né? Bom, concluímos o capítulo 7, depois a gente vai dar início ao capítulo 8, que vai falar sobre vitória na conquista. Se você está gostando da leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, né, para que mais pessoas possam aprender a palavra de Deus. Peça para que os seus conhecidos, seus familiares, suas redes sociais aí, divulga lá para eles, peça para que eles se inscrevam no canal, para que o canal atinja, né, mais pessoas e cresça mais, e mais pessoas possam conhecer sobre Deus, tá bem? Agradeço o tempo que você tem desprendido, investido aí, né, em aprender a palavra de Deus, que Deus possa te abençoar, tá bem? E tendo alguma dúvida sobre o que a gente leu hoje ou sobre qualquer outro assunto aí da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar a sua dúvida ou estudar a Bíblia com você aí também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?